versículo 4 faz menção aos galardões. Os galardões são as recompensas que dão direito a governo, ok? Então, sabe quando eu estava ministrando, ministrei na Igreja da Família, ministrei na Igreja Ágape, ministrei Pastor Rodrigo, que os galardões vão dar direito a gente para reinar com Cristo. O versículo 4 está aí escrito, dado para a gente, de graça, para mostrar como é que vai ser essa autoridade, ok? Está dizendo assim, ó, vi também tronos, e nesses tronos se assentaram aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Autoridade para julgar. Então, esse versículo é fantástico para expressar muito bem o que é galardão em prática, ok? Então, olha só, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ok? Então pegue comigo. Essas pessoas aqui passaram pela tribulação. Quem concorda comigo que essas pessoas passaram a tribulação? Como que você sabe, pastor Fabrício? Porque está escrito que eles não receberam a marca da besta, ok? E não aceitaram a imagem dela, nem adoraram a imagem dela. Eles não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na sua mão, nem na sua testa. Então essas pessoas viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Elas tornaram a viver para reinar com Cristo 1000 anos. Então, olha só. Como que eu sei que eles estavam mortos? Porque é as almas, olha lá. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Então, são pessoas que pela espada foram decapitados durante a grande tribulação para não receber a marca da besta e nem tampouco eles adoraram a sua imagem e nem se prostraram sobre ela. Ok? Então, vou repetir, o pastor Rodrigo chegou. Pastor Rodrigo, estou dizendo que o versículo 4 é específico para exemplificar os galardões. Os galardões para quem vai governar com Cristo, pastor Rodrigo, aí, ó. Vi também tronos, e nesses se assentaram aqueles a quem foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Então, olha só, eles tiveram autoridade para julgar, ok? E depois tinha as almas dos decapitados que morreram na grande tribulação e que viveram novamente porque eles não adoraram a imagem da besta, né? Não adoraram a besta nem a sua imagem, porque tinha como adorar a presença da besta fisicamente. Tem gente, presbítero Aslan, irmão Brito, irmã Iracema. Depois o irmão Brito fala o nome do casal que está sempre com a gente. Obrigado, viu, esse casal maravilhoso aí, irmão Brito. Está com você aí, firme e forte. Depois eu quero saber o nome deles e honrá-los. Presbítero Aslan, pastor Rodrigo, tem gente que fala que não vai ser um anticristo, não vai ser uma pessoa, que não será uma pessoa. Agora eu pergunto, como que não será uma pessoa se o próprio texto está dizendo aqui, ó, que eles não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, ok? Então, quer dizer, além da besta ter uma imagem, mas a pessoa da besta não foi adorada e nem tampouco a imagem da besta. Então isso é fantástico, né? Tá mandando aí, né, Mobrito? Que maravilha. Então, olha só o que vai falar no próximo versículo, enquanto o Mobrito está mandando o nome do casal abençoado. Está dizendo assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Nós temos exatamente 6 vezes a palavra 1000 anos. 6, meia dúzia. 6 vezes a palavra 1000 anos. Ok? Olha lá, então, os irmãos Márcio e Jucimara. Márcio e Jucimara. Muito obrigado, viu, Márcio? Muito obrigado, Jucimara. Vocês são 10, viu? São 10. Estão com a gente desde o começo. Estão ali, pastor Rodrigo, com a gente desde o princípio. E não arredaram o pé. Primeiro dia de estudo, pastor Rodrigo, aquele dia você entrou, mas você teve que sair, mas você participou com a gente um pouco. Foram mais de 5 horas.
E foi fantástico. O segundo dia, 3 horas, né? Hoje, 2 horas. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Esse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6, fala sobre o milênio. Se alguém te perguntar, principalmente um amilenista, ok? Um amilenista, te parar na rua e falar assim, eu não acredito no milênio, me prova que existe milênio, você já sabe como. Capítulo 20, versículo 1 ao versículo 5, ele já fala, 6, né? Ele fala a respeito do milênio. Mas é só essa passagem que fala a respeito do milênio? É claro que não, não tem só essa passagem que fala a respeito do milênio. Então, olha só, nós vamos ter aqui na abertura aqui, eu vou mostrar para vocês, que não é só ela. Olha só, o milênio, ele será um período de 1000 anos em que Cristo e a sua igreja reinarão na terra, e é uma dispensação, é uma dispensação. E eu sou dispensacionalista. Eu acredito nas dispensações do tempo. Acredito que a história do mundo funciona através, ou pode ser entendida através de dispensações. É uma forma de compreender. Não é Deus que simplesmente inventou a dispensação, mas é a gente que organizou o período histórico da humanidade em partes para poder compreender melhor. Nós sabemos que a última dispensação, o último período da Terra, antes dela ser reformada, para alguns ela será destruída, mas para mim ela será reformada, ele será o milênio. Então, o milênio é bíblico? É a primeira pergunta que se deve fazer. O milênio é bíblico? E eu respondo, sim, o milênio é bíblico. E o capítulo 20 de Apocalipse comprova que o milênio é bíblico. E nós não temos que ter dúvidas a respeito disso. A palavra milênio você vai encontrar 6 vezes em Apocalipse, capítulo 20, do 1 ao 7. Ok? Onde por 1000 anos nós vemos o reino de Jesus aqui na terra. Depois vou falar mais sobre isso, que nós sabemos que será aqui na terra. Bom, temos outras referências bíblicas, gente, a respeito do milênio, nos quais se descreve até com mais detalhes como será esse tempo maravilhoso de 1000 anos, mesmo sem mencionar a palavra milênio, ok? Mas é indubitável que se refere a esse tempo da dispensação chamado milênio, esses versículos. E eu gostaria de ler com vocês. Quer ver? Isaías capítulo 11, nós vamos ler o versículo 6, ok? Vamos lá então. Isaías, eu vou colocar na tela para vocês, para a gente começar a provar para vocês que mesmo que não esteja escrita a palavra milênio, você vai perceber que está completamente relacionada ao milênio. Olha só. Isaías capítulo 11, versículo 6, uma das passagens mais lindas da Bíblia. Veja o que está escrito aqui em Isaías capítulo 11, versículo 6 da palavra de Deus. Diz assim, ó, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. Tá vendo? Eu selecionei para vocês. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Olha só esse outro. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. Olha que fantástico. Deixa eu arrumar aqui minha bateria do notebook aqui, está querendo acabar. Só um minuto aí para não acabar a bateria aqui. Então, o leão comerá palha como um boi. Gente, que fantástico essas profecias escatológicas. Desculpa o barulho aí, gente, porque ser abençoado desse notebook só me dando trabalho aqui. Então, olha só. Haverá o quê? Harmonia. Haverá uma harmonia entre toda a criação, entre todas as criaturas. Eles estão vivendo em completa harmonia. Você pode ver que o leão e o lobo, o leão comerá palha. Você imagina uma situação como essa? O leão é carnívoro. Quem é que não sabe disso? Que o leão é carnívoro. Aqui no caso está dizendo que ele comerá palha. Fantástico. Olha só o versículo 8 agora. Vamos lá, já arrumei aqui. Versículo 8. Diz assim: a criança de peito brincará sobre a toca. Essa aqui é fantástica.
A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Ou seja, basilisco também tem a ver com serpente, tá, gente? Não se fará mal nem dano, olha, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, olha o que diz o texto, naquele dia correrão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória será a sua morada. Então, uma profecia bem clara a respeito do milênio, que nós não temos como negar que realmente ela está se referindo ao milênio. Você quer ver um outro texto importante? Está no próprio livro de Isaías, no capítulo 19, versículo 18 ao versículo 25. Lá, Isaías, vamos lá para o 19, quer ver? 19, aqui. 19, 18, 25. Diz assim, aqui ó. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Ao 19. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Ao 20. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito. Os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Síria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos o abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, Israel, a minha herança. Olha só como a terra vai estar sarada. Ele está sempre se referindo naquele dia. Naquele dia. E é muito importante você saber que hoje a Síria é um dos maiores. Nem existe, a Síria nem existe, ela vai voltar a existir. Né? Eu acho que nos próximos anos, provavelmente deve ser os curdos que vão assumir a Síria, provavelmente, mas da Síria virá o assolador, ou seja, da Síria virá o anticristo. Como eu sei disso? Porque o profeta Oséias fala sobre isso. O profeta Naum fala sobre isso. A gente sabe que os profetas estão sempre se referindo que ele virá de lá, ok? Da Síria. Tanto que Jonas, você se lembra, Jonas não queria pregar lá porque ele tinha conhecimento dessa profecia. O profeta Jonas também fala sobre isso. Então, você sabe que hoje a terra da Síria, ela vai estar entre a Turquia, o Líbano e Israel, por ali. Basicamente, onde está ali também compreende o território da Síria. É diferente a Síria de Síria. A Síria está muito mais ligada ali entre o Iraque, entre a Turquia, pega um pouco da própria Síria, Líbano e Israel. É que esses territórios foram todos divididos ao longo do tempo, vocês sabem. Nunca é igual no passado, porque sempre está alguém tomando terra de alguém e quando toma, muda a extensão territorial. Mas Isaías continua falando no capítulo 30 a respeito também desse tempo, do milênio, sem falar que é milênio, mas você percebe que haverá um dia em que as coisas ficarão em paz, em que tudo haverá paz. No versículo 26 do capítulo 30, vai expressar exatamente isso para a gente. Olha só o que diz aqui, ó. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia, olha lá, no dia, tá vendo? Sempre ele se referindo a um dia. No dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo
e curar a chaga do golpe que ele deu. E aí vem o julgamento da Síria no próximo versículo, olha lá, tá vendo? A Síria, de onde virá o anticristo. Então, olha só, promessas que nós sabemos que não se cumpriu, que não aconteceu, que a gente sabe que a Síria nem existe ainda, né? A Síria vai voltar a existir. Tanto que o chifre pequeno vai sair de lá, né? É um reino que era, que não é e que tornará. Então, a gente vai também encontrar novas profecias. Isaías é recheado de profecias a respeito do milênio. O milênio é uma realidade. Não deixa ninguém enganar você dizendo que o milênio não é real, que o milênio é só uma utopia. Olha só o versículo 20 do capítulo 65. Olha só. Alguns versículos que eu separei para vocês. Ó. Não haverá mais... Esse aqui é fantástico. Ó. 65, 20, ó. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Só depois dos 100 anos, se a pessoa que pecar nessa terra, nesse novo tempo, é que será amaldiçoado. Esse texto é muito fantástico, gente. Olha aí. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Ou seja, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque 100 anos ainda é criança. Vai aparecer os dias anteriores ao dilúvio, antediluvianos, em que as pessoas viviam, logicamente, mais de 300 anos. Então, a gente tem aí uma referência claríssima de como a vida será longa no milênio. Gente, coloca uma coisa no teu coração. Aqueles que sobreviverem da grande tribulação vão viver muito tempo. Por quê? Porque a terra está sendo sarada, gente. Se a terra está sendo sarada, o alimento agora é saudável. Então, é bem provável que as pessoas vão viver mais, porque haverá mais qualidade de vida. Jesus vai trazer qualidade de vida, vai trazer paz, vai acabar os crimes. Então, a tendência é que as pessoas realmente vivam mais. Então, não se assustem. No milênio, que eles sobreviverem da grande tribulação, tanto do bem quanto do mal, não importa, eles vão viver mais, porque haverá mais qualidade de alimento, qualidade de vida. Olha só, Zacarias 14. Eu vou ler para vocês aqui o versículo 4. Olha que fantástico. Olha só o que está dizendo aqui o 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Pés de quem, gente? Jesus, ok? Que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Não sei se você sabe, mas o Monte das Oliveiras é o Monte Testemunha, o monte que fica de frente para o Monte Jerusalém. Por isso que ele é chamado Monte Testemunha, porque ele testemunha tudo o que acontece em Jerusalém, que é o Monte de Sião, ok? Então, o Monte das Oliveiras e o Monte de Sião ficam de frente um para o outro. Jesus, quando foi preso, ele estava no Monte das Oliveiras. Ele viu as pessoas saindo do monte de Sião, ou seja, do monte do templo, do monte de Moriá, que é tudo o mesmo monte, da cidade de Davi, é tudo o mesmo monte. Ele viu as pessoas com tochas saindo à noite para prendê-lo. Por isso que ele suou lágrimas de sangue. Por isso que Pedro não conseguia, a pressão era tão grande. Imagina a pressão deles vendo uma cidade inteira saindo com tochas para prendê-los e matá-los. Eles estavam vendo, porque do Monte das Oliveiras você enxerga tudo. Jesus, quando foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus, ele subiu do Monte das Oliveiras. Atos capítulo 1 fala isso. Ele estava em pé no Monte das Oliveiras, quando ele começou a subir. Os discípulos começaram a olhar para cima e falaram, ué, ele está voando, né? Aí que chegou os anjos e falaram assim, por que vocês estão olhando para cima? Do mesmo lugar que ele subiu, é o mesmo lugar que ele vai descer. Você pode perceber que a Bíblia não se contradiz. Os anjos vieram e disseram assim, do mesmo lugar que ele subiu, ele vai descer. E olha só como ele vai descer. Aqui, ó, que está de frente para Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, ou seja, rachado pelo meio. Eu contei isso na aula passada. Para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Olha lá, ó, o 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque pelo vale dos montes chegará até Azaal. Sim, fugireis. Como fugireis do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá, então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos com ele. Então não vai vir só o Senhor, Jesus, que virá lá, ó, que é parousia. Virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá mais luz, mas frio e gelo. E você pode perceber que a Bíblia não se contradiz, porque Jesus disse em Mateus 24 que quando ele voltasse, os céus seriam abalados, ok? Então, o sol ia se escurecer,
a lua se tornaria em sangue. Vocês se lembram disso? Jesus falou isso? Então, olha só, o profeta Zacarias estava dizendo exatamente a mesma coisa, que não haverá mais luz, mas haverá frio e gelo. Provavelmente Jesus volta no inverno, viu, gente? Ao 7. Mas será um dia singular conhecido do Senhor, não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Durante a tarde haverá luz, igual na criação, né? Houve tarde e manhã. Haverá luz à tarde, mas de manhã e à noite vai ser treva, gente. Vai acontecer alguma coisa que vai demorar para o sol sair. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Então, olha só o que está dizendo. Está dizendo que quando se fendeu o Monte das Oliveiras, a água do mar, a água do mar Mediterrâneo vai cair no mar oriental, que é o Mar Morto. E o que vai acontecer? Essas águas vão se tornar doces, vivas. Elas vão deixar de ser amargas. A água do Mar Morto vai ficar viva. E o versículo 9 que é fantástico, olha só. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Então, ele será rei aonde, gente? No céu ou na terra? Na terra. Então, o que ele está dizendo? Que ele será rei. E olha só o versículo 11. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. E olha só o que ele vai fazer com os ímpios. Esta será a praga com o que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Aqui ele está falando sobre a batalha do Armagedon, tá? Que vai preceder o milênio. Então, você sabe que o milênio começa quando termina a guerra do Armagedon. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes aparecerá a língua na boca. Isso aqui parece efeito químico, né? Parece uma bomba atômica com efeito químico. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um se agarrará a mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Não sei se você sabe, eu já falei para vocês que a grande Babilônia ela vai ser morta em duas etapas. A primeira etapa ela vai ser morta à traição. O próprio anticristo e a besta, o falso profeta, vão golpear ela. E aí o anjo do Senhor virá com uma pedra e vai matar a grande Babilônia com apedrejamento, ou seja, é a punição capital da prostituta, né? É morrer apedrejada. Então ela vai morrer apedrejada porque ela é uma prostituta. Então é a grande meretriz. Olha só o que diz o versículo 14. Também Judá pelejará em Jerusalém e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Gente, coloca uma coisa no seu coração. Eu não sei se você é a favor ou não a dízimo e oferta, mas já vou colocar uma coisa no teu coração. Está vendo aqui, ó? Ouro, prata, vestes, grande abundância. O pessoal vai levar para Jerusalém onde estiver Jesus. O que significa isso? Significa que haverá dízimo. Tá? Esse aqui, ó, é dízimo. E olha só o que ele vai fazer, ó. Com esta praga, assim será a praga dos cavalos. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, dos animais que estiveram naqueles arraiais. Então, olha só, para você ver como é verdade que eu estou falando para você a respeito do dízimo. Pega aqui para você ver. Todos os que restarem, de todas as nações que vieram contra Jerusalém, olha só, vou repetir. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela com chuva. Então, naquele vídeo que nós fizemos lá na Rede Super, na Rede Super MS, teve alguém que perguntou, pastor, mas não vai morrer todo mundo na grande tribulação? Ó, Zacarias 14, 16 já responde. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Então vai restar gente que levantou contra Jerusalém. Ok? Vai sobreviver. Então todos os que sobreviveram de todas as nações, eles serão obrigados a celebrar a festa dos tabernáculos. Porque o que vai restar? Vai restar a festa dos tabernáculos. Porque a festa do tabernáculo faz referência ao quê? Ó, e o verbo se fez carne. Essa palavra, o verbo se fez carne, no original é o verbo se tabernaculou. Por que Jesus ordenou a festa dos tabernáculos? Para poder lembrar a todos de que o verbo se fez carne. O que é tabernaculou? É ocupar um corpo.
é quando Deus habita no tabernáculo. Por isso o apóstolo Paulo fala assim: esse tabernáculo terrestre se desfizer. Então o apóstolo Paulo chama o corpo de tabernáculo terrestre, fazendo uma menção a Cristo. Então o verbo se fez carne, ou seja, o verbo se tabernaculou. Tabernáculo terrestre, corpo humano. Então Jesus habitou num corpo humano. Então isso, na expressão original, a forma de se falar, é justamente isso. É quando a pessoa habita, quando Deus habita. Então ele fala assim: Deus não habita em tendas feitas por mãos de homens, lembra? Então Deus não ele não vai tabernacular. É isso que está dizendo. Então essa expressão, só para você entender melhor, faz referência a habitar em um corpo, encarnar. Então quando Jesus encarnou, essa expressão no hebraico é tabernaculou. Mais um texto para comprovar para vocês aí, importante, tá? Ezequiel 47:8, vou lá abrir para vocês. Ezequiel 47:8, vamos lá. Vou mostrar aqui mais um texto que está falando do milênio. São passagens que não foram cumpridas, ok? Vocês sabem que são futuras porque elas não aconteceram. Depois vocês vão poder fazer perguntas aí se vocês quiserem. Olha só o que está dizendo, justamente o que está dizendo Zacarias 14. Vê se não é igual, ó. Versículo 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no Mar Morto, e cujas águas ficarão saudáveis. Ok? Lembra da dizendo lá que o monte se fenderá e as águas vivas? Lembra? Então lá, águas saudáveis. Então tá aqui, ó. Vou até colocar aqui, vou marcar aqui. Eu sempre faço na minha Bíblia, eu anoto, eu coloco as notas, ó, tá vendo? Mar Morto saudável. Vou escrever aqui, ó lá. É bom para poder lembrar quando eu quiser pesquisar. Olha lá. Então, toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde esse rio passar. Eita Jesus! Então quer dizer que essa água puríssima vai correr o mundo todo, e quando ela correr o mundo todo, ela vai purificar dando vida. Por isso as pessoas vão viver mais. As pessoas vão viver mais tempo, ok? Então, vamos lá, vocês querem mais algum texto para comprovar? Vamos ver aqui, eu acho que por enquanto tá bom, né, gente? Vamos lá. A pergunta é: quando será o milênio? Quando será o milênio? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Quando será o milênio? Então, logicamente que eu vou ter que pegar uma imagem para vocês aqui para poder ajudar a mostrar quando será o milênio. Eu separei uma imagem que vai ajudar o nosso entendimento em relação a quando será o milênio, ok? Vamos lá. Vou achar para vocês aqui. Aqui. Não é essa aqui não. Só um minuto. Só um minuto. Vou achar aqui para vocês. Aqui, achei. Vê se está aparecendo aí. Eu acho que não vai aparecer tão grande. Esse negócio é ruim, gente, de crescer essa imagem, viu? Vamos ver. Aqui, ó. Mas se você pegar, tirar uma foto da tela ou se aproximar da tela, você vai conseguir ver melhor. Tá bom? Olha só o que está mostrando aqui pra gente. É um quadrozinho que ajuda a enxergar melhor. Aqui, ó. Primeira ressurreição, segunda ressurreição. Esses dois roxinhos aqui, ó. Primeira ressurreição, segunda ressurreição. Então o milênio acontece entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. 1000 anos, milênio. Os últimos dias, antes do milênio, por isso que na Bíblia está dizendo assim, os últimos dias. Sempre quando fala os últimos dias, as pessoas que pensam que é o fim da Terra, você sempre fala para eles, olha, não é o fim da Terra não, gente, para com essa bobagem. Os últimos dias não se trata do fim do mundo, ok? Os últimos dias é os últimos dias antes do milênio, ok? Antes do milênio. Só isso, então as pessoas não podem confundir. Agora ficou melhor para tirar a foto aí, irmão Brito. Olha lá, ó. Os últimos dias nós teremos a volta de Jesus, a ressurreição dos justos, a ascensão dos vivos, a morte dos ímpios vivos, aprisionamento de Satanás, né? A terra desolada. Mas o que é bom aqui? Eu vou pegar só alguns para vocês pegarem comigo. O milênio vai acontecer quando? É a pergunta. Quando será? Depois da volta de Jesus. Depois da guerra do Armagedon.
no final da Guerra do Armagedon, depois da ressurreição dos justos, quando Satanás será preso, ok? Quando Satanás será preso. Então a Terra vai... É o tempo... Tirou o irmão Brito. Peraí, deixa eu arrumar para o senhor. Vou arrumar de novo. Ah, irmão Brito. A Terra terá um descanso no milênio. A Terra vai produzir? Vai. Só que ela vai viver o jubileu. Você sabe o que é o jubileu, né? O ano aceitável do Senhor, né? Os últimos dias, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne, né? E aí, quando ele começa a profetizar, Joel fala sobre um tempo de restituição. Um outro exemplo que nós temos é Isaías, quando ele diz assim, ó, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar é o tempo em que a escravidão é perdoada, é o tempo em que as são devolvidas para os seus donos. Lembra? Era de 7 em 7 anos, aí depois era de 49 em 49 anos, e de 490 anos em 490 anos. Vocês se lembram quando Jesus foi indagado por Pedro? Pedro perguntou assim, Senhor, até quantas vezes temos que perdoar os nossos irmãos? Lembra disso? E Jesus respondeu o que para ele? Quando ele disse assim, 7 vezes, 7 vezes 7, aí Jesus disse o quê? 70 vezes 7. E dá quantos? 490 anos. Por que 490 anos? A profecia de Daniel, das 70 semanas, vezes 7, dava exatamente na chegada de Jesus. De Daniel até Jesus, até o nascimento de Jesus, 490 anos. Então, é o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus veio anunciar o ano aceitável. O que significa? O ano do perdão, o ano da remissão, o ano que as terras são devolvidas para os escravos, eles são libertos, as dívidas são perdoadas. Então, até quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? 490 anos, ou seja, no final de 490 começa o perdão das dívidas. Então é quando Deus vai apregoar o ano aceitável, o ano do perdão. Então a pergunta do texto é justamente essa, né? Quando será? Quando será o milênio? Então o milênio será depois da segunda vinda de Jesus, no final da grande guerra do Armagedon. Nunca confunda a guerra do Armagedon com a guerra de Gog e Magog, como muita gente faz, viu? Pastores importantes aí, inteligentes e entendidos, confundem Armagedon com Gog e Magog. Elas são guerras igual a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Primeira e Segunda Guerra Mundial é uma continuação uma da outra, ok? Apesar de serem guerras diferentes, quem entende de história sabe que a Segunda Guerra Mundial é o segundo tempo da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, que foi a causadora da Primeira Guerra Mundial, ela se levanta novamente na Segunda Guerra Mundial para poder causar tudo o que ela causou, se revoltando contra a punição que foi dada a ela naquele tratado que foi dado para que ela pagasse a dívida da Primeira Guerra Mundial. Ela entrou em dívida profunda e surgiu Hitler dizendo que eles não tinham que pagar conta nenhuma e que eles poderiam se levantar para poder se rebelar contra esse tratado aí, né? Bom, assim será a guerra do Armagedon e a guerra de Gog e Magog. A continuação do Armagedon será em Gog e Magog, quando Satanás será solto da prisão e vai juntar as nações como as areias do mar, conforme está dizendo lá no texto. Para quê? Para poder simplesmente levantar acampamento contra os santos. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos falando mais sobre isso no decorrer aí do nosso texto, ok? Então vamos lá. Quando será? Já respondi para vocês. A pergunta agora é: quanto tempo durará o milênio? Quanto tempo? Quando será? Depois da segunda vinda, no final da grande guerra do Armagedon. Quanto tempo durará? O próprio nome já disse, 1000 anos. Gente, o milênio durará 1000 anos, ok? Não se deixa enganar por pessoas que dizem que o milênio não é literal, que o milênio será eterno. Isso é uma tolice. É uma tolice você pensar que Deus colocou o nome de milênio porque é 1000 anos, porque são 1000 anos. Então ele não teria colocado o nome de milênio. Ele teria colocado triênio, sei lá. Por que ele, se o milênio é eterno, se o milênio é para sempre,
Se o milênio não é só 1000 anos, há aqueles também, irmãos, que dizem que o milênio é o período da igreja, ou seja, a igreja tem 2000 anos. Então, por que que Deus não coloca lá assim, 2 milênios, né? Para que ele vai falar milênio aquilo que é 2 milênios? Para que ele vai chamar de milênio aquilo que é eternidade? Não. Deus chama eternidade de eternidade. Deus chama milênio de milênio. Seja bem-vinda. Deus chama milênio de milênio. Deus abençoe, viu, Aline? Então, veja bem, a igreja está 2000 anos na Terra, a igreja. Se o milênio fosse o período da igreja, como dizem os amilenistas ou os pós-milenistas, então já deveria ter acabado a igreja já com 1000 anos, né? Não acabou. Então não tem boca. Quanto tempo vai durar o milênio? Não vai ser toda a eternidade e não são 2000 anos. O milênio são 1000 anos. Pronto. Deus chama as coisas pelo nome delas. Se milênio fosse 2000 anos ou eternidade, ele chamaria assim. Bom, onde será o milênio? Uma outra face é que vocês precisam saber a resposta correta. E eu já disse para vocês no texto lá de Apocalipse. O milênio será na terra, não será no céu, não será no espaço, não será na outra dimensão. O milênio será na terra. Pode acreditar no que estou dizendo para vocês. É por isso que lá haverá nações, haverá a festa dos tabernáculos, as pessoas vão poder ofertar ouro, prata, elas vão sair das suas terras para vir em Jerusalém para adorar o rei. Tanto as nações pagãs, que são aqueles da grande tribulação, presta atenção, tem gente que é anticristo, que vai sobreviver à grande tribulação, que vai fugir, tem gente que nem vai lá para o Vale do Armagedon para a guerra, vai ficar na sua própria terra, no seu próprio país. Quando souber que Cristo ganhou, eles vão se esconder nos subterrâneos. Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Vocês sabem que existem muitos túneis. Muitos túneis. Esses túneis, eles são... Gente, o pessoal, esse pessoal que é anti-Deus, eles são mais crentes do que os crentes.